Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Opinião Livre e dessa vez estamos mais uma vez com a nossa convidada, a psicanalista doutora Aline Reck Padilha Abrantes. Tudo bem, Aline? Bem, Silvia. Olá a todos. Maravilhoso. Olha, e hoje nós vamos falar do abraço. É impressionante como a gente está sentindo, né, durante essa pandemia, esse momento diferente que a gente está vivendo, a falta de um abraço, né? Porque faz parte da característica do brasileiro, né? Faz parte da nossa cultura o abraço. E depois de tanto tempo, mais de 5 meses, com esse isolamento social, nós somos impedidos de fazer uma coisa tão simples que é abraçar a pessoa que a gente ama. E a pergunta que fica, né, Aline, será que depois dessa pandemia, quando passar tudo isso, nós vamos poder abraçar as pessoas que a gente gosta, mesmo sem a vacina? Será que isso vai acontecer? O que você acha, Aline? Acho muito difícil, né, Silvia, o abraço ser abolido das nossas vidas, né? Como você bem colocou, ele faz parte da nossa cultura, né? Ele é um gesto e tem uma validação muito importante para nós, brasileiros, né? Seja um abraço bem apertado ou aquele mais distante, né? Aquele como um tapinha nas costas, assim, um abraço um pouquinho mais distante, né? Esse contato corporal, né, que acontece nesse gesto, ele tem um sentido, né? Ele porta uma mensagem, uma troca com o outro, e isso torna o abraço até nada simples, né? O abraço não é algo simples como comumente a gente pensa que ele é. Quer dizer que o ato de abraçar é muito mais complexo do que a gente imagina? Ah, sim, sim. Né? Esse gesto, que é o abraço, né? Ele tem um ponto central, o corpo, né? Então, não existe, e aí posso lhe falar a partir, né, da psicanálise, não existe inconsciente sem corpo, né? O Freud justamente descobriu o inconsciente a partir dos sintomas histéricos, né? Na época dele, quando ele começou a, né, pesquisar e a fazer parte de um grupo de neurologistas e médicos que vinham trabalhando com mulheres que apresentavam sintomas no corpo, né? Então, o sintoma, ele é um fenômeno de corpo. E naquela ocasião, né, os casos eram de padecimento de corpo, né? Então elas apresentavam alguma paralisia de um membro, enfim, travava alguma parte do corpo, o que tem a ver também com aquele momento social, com o lugar da mulher naquela situação, né, naquela época, né? Hoje nós temos sintomas que não são, né, exatamente esses, são sintomas diferentes que têm a ver com a nossa época, mas o corpo está aí presente, né? Então nós temos um corpo, né? Nós não somos um corpo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente nasce, né, a gente já nasce mergulhado nesse universo de linguagem, né? Então, daria para a gente pensar que aquele organismo, até tem um colega que fala, aquele pedaço de carne, né? Ele se transforma em corpo a partir do que é falado, né? Nós somos sujeitos de linguagem. Então, essa carne, ela vai sendo tecida pela linguagem. E cada corpo tem, né, a sua fala, a sua própria linguagem é muito particular, né? Nós nos constituímos um a um, né? O próprio vírus, né, ele nos mostra, né, essa questão de que o corpo é linguagem, né? Porque a partir do momento em que nós somos sujeitos falantes e que nós temos um corpo, né, a gente já começa a perder aí, porque a linguagem não dá conta de dizer tudo, né? Mesmo você vai no médico e você tenta falar da sua dor, daquilo que está lhe incomodando e você fica tentando colocar em palavras e é muito difícil, né, dizer tudo, né? Sempre falta alguma coisa que você lembra depois, enfim. Esse vírus, né, ele nos mostra, né, o quanto a gente está enfrentando esse mistério que é o corpo, né?
e que a própria ciência está aí se debulhando, né? Então, o abraço, ele está dentro de todo esse sistema linguístico que eu estou falando, né? Fora do qual ele não teria nem substancialidade, ele não teria sentido, né? É nós que damos um sentido ao abraço, né? Há quem considere o abraço algo muito simples, só uma manifestação motor ou algo bem corriqueiro, né? Mas se a gente pensar, o abraço, né, ele é uma troca com o outro, né? Ele é um gesto que implica a relação com o outro. E se, né, lembrarmos em relação a essa questão de que implica aí a troca com o outro, o toque, né, ele marca um limite, né? O meu corpo, o seu corpo, que se enlaçam no abraço, mas que tem uma borda, né? Tem uma separação aí, né? Então, é carregado de sentido, né? O sentido que eu dou, o sentido que a outra pessoa dá, naquele momento, né? Nesse acontecimento que está nesse gesto, que é o abraço, né? É um encontro de dois corpos, mas não necessariamente o encontro do mesmo sentido, né? Então, é bastante complexo, sim, né? A gente pensa que é tão simples, mas o abraço, ele é, de fato, né, algo que daria para ficar aqui falando, né? Porque ele toca nesse ponto central, que é o corpo. E é engraçado, né? Precisou vir uma pandemia para a gente se dar conta do tanto que é importante um gesto tão simples, que é o abraço, que a gente está acostumado, né? No dia a dia, o brasileiro, como a gente falou, eu falei na abertura, esse nosso jeito latino de ser, a gente gosta do abraço, a gente gosta do toque, e aí a gente não para prestar atenção à importância desse gesto, né? Quanto isso faz falta. E ouvindo você falar, desde quando o abraço está presente nas nossas vidas? Acho que sempre, né, Aline? Então, sabe que eu até fui fazer uma pesquisa para essa nossa conversa, né? E assim, não encontrei algo muito confiável, né, que me diga quando surgiu, né? Mas algumas matérias que falam que os povos primitivos não se abraçavam, porque não tinha, havia uma certa desconfiança, então não tinha tanto essa aproximação de um abraço, né? Em termos de uma data assim histórica, né, nós temos a data do dia, criaram, né, o dia do abraço, que foi um australiano até que criou esse dia em 2004, porque ele queria despertar, né, nas pessoas a importância do abraço. E aí foi a partir de uma ação dele, né, o Juan Man é o nome dele, né? E ele fez essa campanha, ele foi para a rua a abraçar as pessoas e a partir daí se instituiu o Dia do Abraço, que agora nem me lembro exatamente qual é o dia, mas existe um dia do ano, nós já passamos por ele e foi na pandemia, mas me fugiu a data, ó, a questão da linguagem, né? Me fugiu a data, não lembro aqui. Mas se a gente pensar, né, em relação à nossa história particular, né, de cada um, né? Pesquisei aqui, 22 de maio. Dia Nacional do Abraço. Eu sabia que a gente estava já em pandemia quando teve essa data. Mas se a gente pensar assim, enquanto história particular, o abraço ele está presente, né, desde muito cedo nas nossas vidas, né? Isso me remete àquela música do Jota Quest. Conhece aquela música Dentro de um Abraço? Né? Tem um trechinho. Não sei, você tem que música. Cantar um pouquinho. Fê Maria, agora como que eu vou me lembrar? O melhor lugar do mundo é aqui, é dentro de um abraço. Ele tem um trecho que ele fala isso, né? Tá. O melhor lembrei. lugar do mundo é dentro de um abraço. De um abraço, né? E não é dentro de um abraço que a gente fica, né, quando a gente nasce, né? A mãe pega, né? O jeito que a gente pega um bebê, né? O próprio filho ou alguém que assume essa função, né? É abraçando, é acolhendo, né?
Então, a mãe, quando ela pega o bebê no colo, com esse gesto, né, ela vai dando um contorno ao corpo do bebê, ela vai fazendo uma borda, né, entre esse corpo e o corpo dela, vai fazendo marcas, né, vai o que a gente coloca que é libidinizando o corpo, né. O Freud diz que a primeira base do eu é o contorno corporal, né? É uma projeção psíquica, né, da superfície do corpo. E isso é nesse contato, né? Esse contato faz parte também de toda essa operação, né? Porque então, desde que a gente nasce, já tem esse, né, esse abraço, esse enlaçamento de dois braços daquele adulto que pega, né, o bebê no colo, né? O bebê, ele é prematuramente, nasce sem coordenação, né? Ele depende totalmente de um outro, né, que vá cuidar dele, né? E é nesse contato com o corpo que envolve aí o olhar, o cheiro, o toque, o carinho, a voz, né? É uma série de coisas, né, que são muito importantes e que vão se articulando aí nesse abraço, né, que ao mesmo tempo vai fazendo marcas, vai libidinizando o corpo, vai fazendo contorno nesse corpo, né, pelo corpo do outro, faz uma inscrição, né? Então, parece que o abraço, né, isso me faz pensar que o abraço ele está presente desde o momento que a gente vem ao mundo. Talvez até antes, na barriga, né? Não tem os braços, mas o bebê já está ali bem acomodado, né? É o lugar, melhor lugar do mundo, como diz a música, acolhido, né? acolhido. E é incrível, Aline, que eu gosto de abraço, você gosta de abraço, a maioria gosta de abraço. Agora tem gente que fica incomodado com abraço, que não gosta de abraço. Por quê? Tem gente que não gosta de abraço. Tem, né? Não, há pessoas que gostam, há pessoas que são mais retraídas, né? Que são a questão do corpo, né? Tem pessoas que são mais contidas, que não têm essa expressão, né? Essa liberdade de chegar e abraçar, né? Dar um cumprimento assim mais de uma forma mais contida, que prefere uma troca um pouco mais distante, né? Em relação ao outro. E isso depende muito, né, de como é para cada um a relação com o próprio corpo e com o outro, né? E também eu acho que depende muito do momento, quem é esse outro, né? Enfim, o abraço ele não é um fenômeno, mas é um sentido que a gente constrói aí, né? A gente constrói um sentido para o abraço, né? Ele é um contato com o corpo do outro, né? E é um contato que vem acompanhado de linguagem, por isso o sentido, né? É um gesto que também nos faz pensar, né? E aí te falo da prática clínica, esse gesto ele também aponta para algo de uma patologia, né? Por exemplo, né? Eu atendo uma criança autista e ela não gosta do abraço, porque o contato corporal, né, é algo muito invasivo para ela, né? Então, é insuportável ter esse contato do abraço, essa coisa tão, né, próxima do contato do corpo do outro, né? Isso sinaliza algo aí na relação com o outro, né? Ao mesmo tempo que tem muitas crianças que não conseguem se desenlaçar do corpo das mães, né? Passa o tempo todo pendurada, né? E que é muito difícil fazer essa separação, né? Há casos, né, que é necessário também fazer um trabalho clínico aí, né? Um trabalho de escuta para que seja possível uma separação. Então, você vê, nesse gesto, né, também é possível se observar questões de alguma patologia. Tá vendo? Num gesto simples pode-se observar tanta coisa, né? Bom, eu preciso fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente continua, então, falando desse tema tão interessante que a gente nem presta atenção, mas estamos prestando atenção aqui, que é o abraço. Um instante só, a gente já volta.
Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Opinião Livre está de volta, hoje conversando com a psicanalista doutora Aline Heck Padilha Abrantes sobre um tema muito interessante, que é o abraço ou a falta dele. E você preparou um vídeo para nós, né, Aline? Sim, sim, é um vídeo muito rico, né? Muito para o momento, muito maravilhoso na realidade, na minha opinião, né? É um vídeo da companhia de dança Palácio das Artes, né? E esse grupo fez esse vídeo justamente para esse momento em que nós estamos sentindo a falta de um abraço. Muito bem, então vamos assistir. No concreto desse corpo armado de sol. Tem um abraço bem grande pra você, tá? Dá um abraço pra você ali e fica com Deus. Deslizando pelo asfalto, meus pés são nós. Eu quero mandar um alô lá pro pessoal lá, o pessoal aí. Alô! Do ar, já contigo, principalmente pra Maria da Jacutinga. Antes de meia hora eu recebi as cartas lá. Meu irmão lá. Já recebeu, Já né? recebi. Tô muito Falou pro contente. pessoal da limpeza urbana. E falar pra eles que eles vêm sempre. Tá, então fica com Deus aí. Retorcido tronco cai. Alô, meu amigo Denilo, aquele abraço. Ó, vai pro meu irmão aí. Ó, vai pro meu irmão aí. Em velhas mãos que tecem outro céu, entalhando outro Alô, chão. Vinícius. Alô, Vem apertar. eu tô com saudade do você. Ô, Melissa danada. Aí é sempre bom escrever que dá uma saudade danada, né? Como é que é? Dá uma saudade danada, né? Ih, mas depois ele lê essa carta aqui chega a sair água nos olhos. Muito bem, lindo mesmo, Aline. O que você gostaria de falar sobre esse vídeo para nós? Então, quando eu vi esse vídeo, né, e justamente pensando nessa nossa conversa de hoje, escolhi ele, né, assim que eu vi, logo ele me tocou, né, porque ele traz bem esse ponto, né, que eu estou colocando como eixo central, né, que é o corpo, né, é um vídeo que não tem como você assistir e não prestar atenção nos gestos, né, na forma como eles vão fazendo cada um, né, de um jeito muito particular, né? Então, e até tem uma voz, né, que vai cantando uma música e ela diz, né, no concreto desse corpo, né? E fiquei pensando nessa questão dessa materialidade que estava lhe colocando, né? E o toque das mãos no corpo que vai deslizando, né? Porque os braços deslizam e aí faz um contorno e solta, né? E abraça novamente, né? Que vai fazendo outra palavra que me chamou a atenção na música, ela fala entalhando, né? Entalhando o corpo, né? Que é essa imagem, né, do corpo e o abraço aí nessa imagem e a linguagem, né, e que fala da falta do outro corpo, né, porque é um abraço no vazio, né, é o vazio que o abraço contorna. E não sei se você prestou atenção que tem ao fundo vozes, né, falando. Manda um abraço. Ah, eu quero mandar um abraço. Que parece pessoas. Sim. Então, ao fundo da música tem vozes de pessoas que vão tentando se comunicar com outras ou enviando, né, uma mensagem para outra. E é sempre isso, né? Manda aquele abraço. Aí já
pensei em outra coisa, que é aquela música do Gil, aquele abraço, né? E o quanto tem aí, né, de significado, quanto a gente coloca aí, né? Quando eu te falo aquele abraço, né? O que vem, assim, na sua, né, imaginação, né? Quando a gente diz aquele abraço, como se fosse algo assim muito de uma completude, né? Muito, uma experiência muito maravilhosa que você quer endereçar, né, para alguém. Sim, alguém, Então, é maravilhoso. Eu achei específico. lindo, lindo. E assim, é sempre uma mensagem de otimismo, né? Quem assiste se transporta para um vídeo como esse e até o imaginário, né? A gente não está abraçando na realidade, mas você está vendo o abraço, parece que faz um efeito também na gente, né, Aline? Ele é muito sensível, né? É bastante, até emociona. Emociona. E aí você falou desse vazio, né? E até podemos fazer uma analogia, sei lá, saber como é que nós podemos fazer com, por exemplo, o sofrimento do vazio sem um abraço de alguém. Eu achei muito poético, muito profundo, né? O sofrimento do vazio, do abraço de alguém. É você sentir falta realmente disso, né? É. Estamos sentindo faltas, né? Do abraço, né? Do abraço daquele que está distante, mesmo que você tenha a convivência com a sua família em casa, né? Mas há aqueles que você ainda não pôde encontrar, e quando encontra não pode abraçar, né? Tem que manter o distanciamento. Então, é bastante difícil, e há pessoas que criaram até aqueles saco plástico, cortina de plástico para poder dar um abraço, né? Já vi vários vídeos que mostram o abraço que a netinha dá na vovó, né? Com uma cortina de plástico que tem um local assim para colocar os braços. Mas enfim. Eu não vi ainda isso. Tem muita criatividade, né? O vazio, ele traz, né? Esse vazio do abraço, ele traz, né? A falta, ela faz com que a gente crie, né? Ela faz com que a gente invente, né? Então, a gente pode encontrar outras formas. Claro, não é a mesma coisa, mas, né, é possível, né? Se encontrar outras formas, né? Falar sobre o abraço que gostaria de dar, né? Atribuir sentido a esse abraço, expressar o sentimento, o afeto com palavras, né? Nós somos tão criativos. A gente criou os memes que circulam por aí, e acho que muitos surgiram até a partir desse dia do abraço, né, de maio, nessa situação que a gente se encontra, né, então, um que me recordo, assim, está sempre muito presente na minha memória, é um coração, né, vermelho, vibrante, da cor de um coração, e que ele tem os braços, assim, né, na forma de um abraço, e assim como esse, tem vários outros, né? De bonequinhas se abraçando, enfim, esses memes, essas figuras que a gente usa, né? E é o recurso que temos hoje, um dos recursos que a gente tem hoje, né? Para poder enviar para outra pessoa, né? Como essa frase que eu estava colocando da música do Gil, né? Aquele abraço. Basta lhe dizer isso, você já teve a experiência de um abraço. Se você já teve a experiência de um abraço, né? Essa imagem, ela vai rememorar essa experiência. E isso é um acalento para a gente, né? Então, a gente não pode abraçar, nem se encontrar, né? Nem aqueles que a gente encontra na rua, né? Não pode, no encontro com o outro, se abraçar. Não se encontrar, eu falei nem se encontrar, não. No encontro com o outro, a gente não pode se abraçar. E também na despedida, né, Silvia? Esse é um ponto muito importante disso que nós estamos vivendo e testemunhando, que é aqueles que se vão e que a gente não pode dar o último abraço também. É verdade, né? Não é pode verdade. se despedir com esse abraço da despedida. Né? Então se cria formas, né, com a escrita, com a fala,
com os recursos que a gente tem, né? Nós precisamos, e acho que aí tem uma aposta, né? Eu acho que o homem, o ser humano, né? E principalmente o brasileiro é muito criativo, então a gente vai criando jeitos de atravessar esse momento, né? Tem uma colocação do Mário Quintana, que ele coloca assim, abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue, porque nem sempre existe palavras para dizer tudo, né? Eu diria que nesse momento que a gente não pode abraçar, né? Bom, as palavras não dizem tudo mesmo, né? Mas elas podem dizer alguma coisa, né? O que já é bastante, né? Porque se não podemos abraçar nesse momento, é com as palavras que a gente pode transmitir o abraço. Aline, a gente já está terminando. Você acha que quando acabar essa pandemia, as pessoas vão voltar a se abraçar realmente ou nós vamos ficar com medo? Com a vacina, né? Depois da vacina. Acho que então, eu acredito, né? Eu procuro ser mais otimista, né? Acho que do futuro, cabe ao futuro, é difícil a gente, né, colocar o que será o futuro. Mas se pensarmos na história, né? Se pensarmos do presente em direção ao passado, né? E na história particular de cada um, que foi o que eu trouxe aqui, né? Nessa questão desde o nascimento, né? O abraço, ele está aí presente na relação com o outro, né? Esse contato corporal, esse carinho, essa troca, né? Então, e não há um eu sem o outro, né? Para a psicanálise não há. Então, nessa relação, o abraço vai permanecer presente porque tem esse toque, né? Então, eu faço uma aposta de que sim, nós voltaremos a nos abraçar, né? Até porque, né, Aline? Até porque, às vezes eles falam que existe até... Eu entrevistei uma vez uma psicóloga, enfim, falando da terapia do abraço, né? Que o abraço, de certa forma, quando a pessoa fica abraçada um certo tempo, dizem, né? Você tem que ficar pelo menos uns 2, 3 minutos abraçado, que aí você consegue não só captar a energia, como também todo o amor que a pessoa pode te passar, né? O abraço é um gesto muito importante, né? E carregado de sentido. Tá bom. Aline, super obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua participação no Opinião Livre, sempre compartilhando emoções com a gente, conhecimento, enfim. Te agradeço muito mais uma vez, viu? Obrigada eu, Silvia, mais uma vez pela troca, é sempre muito rico, né? Poder estar aqui, trocar, enfim, e também levar algo para quem está nos assistindo. Tá certo. Muito bem, obrigada a vocês pela companhia e até o nosso próximo Opinião Livre. Tchau, pessoal. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também.
Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus.